Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que saudade, né? Semana passada eu não pude estar presente, pois eu estava trabalhando, mas fui muito bem. Fui muito bem representada pela Isabela, minha parceira. Boa noite, Isa. Boa noite. Estamos dando início aí a mais um Powerful Cast. Você que está aí conectando, entrando, se inscreva no canal, curta, compartilha, faça suas perguntas. Hoje nós temos um assunto super importante e eu quero que você interaja bastante. Né não? Queremos apresentar vocês e falar um pouco dos nossos patrocinadores. Você que queira ser um dos nossos patrocinadores, seja muito bem-vindo à nossa equipe. Nós estamos aí encerrando o mês de abril e começando com o mês de maio. Sim. Você quer fazer parte do nosso time? Sinta-se à vontade, né, Isa? Sim, com certeza. E deixamos aí, né, as nossas redes sociais para vocês entrarem em contato, né, para falar sobre os patrocínios, né. O nosso Media Kit também, né, já Exatamente. está pronto para apresentar para vocês. E em breve a gente vai começar com novos trabalhos. E você que ainda não é um dos nossos patrocinadores, estão perdendo, né? Com toda certeza. Vão perder isso, essa oportunidade. Mas já queremos agradecer o que estão conosco, que é a SBL Fontana, que nos ajuda aí com as redes sociais, com todo o marketing, né, designer gráfico. Queremos agradecer a Cauana, que faz os nossos personalizados. Queremos agradecer também a Beckham, né, uma parceira forte pra gente, inclusive está sendo uma das patrocinadoras lá do show do Thiaguinho, né? Que é agora esse final de semana. Exatamente, super ansiosa para isso. Queremos agradecer também a Sanli. Não tô tão ansiosa assim, porque eu não sei. Porque você não sabe se vai, amiga? Não, amiga, eu não vou mesmo. Alguém precisa trabalhar. Alguém precisa trabalhar, exatamente. Nós queremos agradecer também a Sanli, inclusive, vai ter um coquetel de reinauguração da Sanli, dia 7 de maio. E em breve a gente solta nas nossas redes sociais mais informações sobre o coquetel de reinauguração. E queremos agradecer, com certeza, a esportebrasil.bet. Inclusive, segunda-feira tivemos um grande evento da Copa esportebrasil.bet com o Denão, DH e o Douglas. Meninas, foi incrível fazer parte daquela organização, de organizar toda aquela festa para vocês, e tenho certeza que é o começo de uma trajetória incrível que a gente vai lançar esse nome aí do site. Gostei bastante, quero agradecer aos meninos, foi uma festa muito bonita, parabéns, Isa, pela organização. Obrigada. Foi muito gostoso, teve pagode, teve as premiações, aquela coisa de várzea, né, gente? Boleiro, várzea, pagode, cerveja pra quem gosta. É isso que o povo gosta. E foi aquela baguncinha que todo mundo adora. Né, de sempre. Mas é isso. Hoje, nosso convidado é um cara super bacana. Ele é advogado há um bom tempo e hoje nós vamos conhecer um pouco da área, que é um crime que é muito cometido, porém as pessoas não falam muito sobre isso. E essa semana, né, foi o dia da conscientização contra, né, a alienação parental. Sim. Então, seja muito bem-vindo, nosso convidado de hoje. Nós colocamos errado o nome dele, depois a gente consertou. Depois né? a gente consertou, teve um Depois pequeno a gente problema mudou. técnico. Mas tudo bem, você se sentiu muito ofendido? De maneira alguma. Você vai processar a gente por causa disso? Eu fiquei muito Misericórdia. honrado pelo convite, entendeu? Eu fiquei muito feliz. Tenho acompanhado o trabalho de vocês estão crescendo muito rápido, então eu quero sim fazer parte disso, sabe? E daqui no 100º programa, quando for fazer os melhores momentos, eu quero ter o meu corte também nos melhores momentos. Eu não vou te processar, não. Então tá tudo certo. Tudo bem. Já tá tudo certinho. Vamos falar Pode gravar, tá gravado, tá entendeu? certo. Tem prova. Ô, isso Vitor, vale. deixa aí salva essa parte aí, entendeu? Pra gente O processo usar não vem. O processo não vem. Não vem. Mas vamos começar. Fala um pouco de você aí, do início da sua trajetória e o porquê que você escolheu o direito. Nossa, olha, muito engraçado como eu escolhi o direito, né? Inclusive a resenha, até tem uma amiga minha que trabalha no Sesc, que uma vez eu contei essa história e ela me zoa até hoje falando que eu uso sapatênis, né? Mas tudo começou por conta de um sapatênis. Na época tava na moda, né? Não quero nem falar que ano foi isso, mas era moda o sapatênis. Sim. E aí o meu pai me deu dinheiro para eu comprar um sapatênis para eu ir na Expo, entendeu? No show do Revelação. Nossa. Entendeu? Eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos. E aí eu fui todo feliz numa loja lá tradicional aqui de Bauru, no Calçadão.
ali perto do McDonald's, que vende muito calçado. Sim. Entendeu? Que é nome de um sabemos. apresentador da Globo. Sim. E aí, eu comprei o sapatênis lá, usei um dia, o sapatênis abriu inteiro. Eu falei, porra, que merda é essa, velho? Como assim? E aí, na época nem tinha internet, entendeu? Aí a gente usava o laboratório da escola para poder usar. Eu estudava no Cristina, era uma das poucas escolas que tinham laboratório de internet, né? Computador era um negócio inacessível. Sim. Em 2002, eu sou dessa época. E aí eu comecei a pesquisar e aí foi onde eu comecei a entender o que era direito, né? E quando eu vou fazer o vestibular, na verdade a minha primeira opção era jornalismo, a segunda era fazer história e a terceira direito, né? E aí o meu pai, depois eu vim descobrir que ele sempre teve o sonho de ser advogado, e aquele lance, sabe, do pai frustrado que não consegue realizar a impressão do filho? Então, aí ele me impressionou a fazer direito e não me arrependo, sou muito feliz na área e estamos aí, já temos quase 15 anos aí de profissão já, né? Já temos uma estrada boa. E o começo é sempre difícil. Ou você tirou de letra? Porque tem gente que acha complicado e fala, não, pra mim foi tudo tranquilo. E tem as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. O que você achou assim de mais dificuldade no início? O que não é difícil, né? Poxa, vamos falar da trajetória de vocês aqui. Imagina como foi pra vocês chegarem aqui e gravar o primeiro programa, entendeu? Sem experiência, sem saber, entendeu? Sem essa batatinha aqui, muitas vezes, essa batatinha gostosa que eu tava comendo antes, entendeu? Então, a gente precisa ter perseverança. Pra mim também não foi fácil. Eu venho de família humilde, minha mãe era empregada doméstica, semi-analfabeta, minha mãe é praticamente autodidata em relação a várias coisas, o meu pai operário, então não tinha ninguém para falar assim, olha, vai por aqui, vai por ali. Então foi começando com muita humildade, de perguntar para as pessoas como faz, sabe? Eu lembro do meu primeiro processo que eu ajuizei. Um amigo meu, não sei se ele está nos assistindo, em algum momento vai assistir, o Caio da Lacqua. E aí eu falei assim, Caio, eu preciso entrar com uma ação, como eu faço? Aí ele foi lá e me explicou, você vai fazer isso. E assim, porque a faculdade não te ensina isso. A faculdade, na prática não. Não, na faculdade não ensina nada na prática. Isso aí, é ilusão. O que você aprendeu na faculdade não funciona na vida real. Exatamente. E foi um grande desafio, assim, né? A gente vem batalhando desde então aí para poder ter uma chance. E assim como meu pai influenciou, eu também vou influenciar minha filha. Minha filha tem que fazer direito, né? Quero saber. Não tem opção. Você já vê nela, assim, um jeito de, tipo, ela vai levar um jeito pra isso. Eu influencio, né? Eu influencio. Ela tá com quantos anos? Tá com 6 anos. 6. A Bia tem 6 e a minha namorada tem uma filha que é a Elis, que tem 4, e eu já influencio as duas a fazer direito, entendeu? Sim. Inclusive, até recentemente, uma das coisas que minha namorada deu risada, falou que eu era louco, né? Porque elas estavam brigando, não sei o quê. Eu falei, quer saber? Vamos fazer um contrato. Ai, meu Deus. Aí eu fiz o contrato com elas, né? Escrevi lá, fiz os termos do contrato. Que Elis de Castro Paiva, Bia Nogueira Marciano concordavam que não iriam brigar, que iriam guardar os brinquedos e tal. E que caso elas não cumprissem aquele contrato, elas iam perder. Eu dei um jogo de massinha para elas. Eu falei assim, se vocês descumprirem qualquer cláusula desse contrato, eu vou reintegrar as massinhas. Gente. Eu vou reintegrar e vou dar a destinação que eu bem entender. Que pode ser guardar, pode ser jogar no lixo ou dar para outra criança. Acho que eu e a Larissa tá precisando fazer um contrato. Né, desculpa, gente. Olha, estou com tosse, já vou logo explicando. Não é Covid. Não é gente. Covid. Fiquei com a garganta inflamada esses dias. Tô aqui com um negocinho aqui passando. Tá tudo bem. Então eu vou dar uma tossidinha às vezes, mas relaxa. Mas eu acho que foi super certo isso. Ajudou de uma certa forma. Elas não brigaram mais. Então porque tava ali. Tá funcionando. E fiz assinar as duas. Tudo bem, legalmente falando, não tem validade nenhuma, porque elas não sabem ler. Sim. Né? Então, é um contrato que é nulo.
Mas moralmente falando, serviu para que elas entendessem ali que elas celebraram um pacto e que aquele pacto tem que ser cumprido. E elas vão levar isso pra vida toda delas. Sim. Tomara, e eu tô ensinando elas a... E hoje você não escolheria outra profissão? Olha, eu tenho você foi complicado agora, Isa, porque eu tenho um problema que eu não sei dizer se eu sou advogado ou se eu sou político. Porque na política eu comecei com 16 anos. Então eu sou muito mais tempo político do que advogado. Tipo, político eu sou há 21 anos. Então a política é algo que concorre dentro desse lugar de carinho do que eu penso em fazer da minha vida. Por enquanto eu vou conciliando os dois. Não sei se em algum momento eu tiver que escolher por A ou por B qual vai ser a minha escolha. Mas por enquanto eu tento conciliar. E você escolheu a área da família para poder fazer a parte de advogar. Ou você teve outra? Na verdade, o direito de família eu odeio. Direito de família. Eu odeio direito de família. Mas aí o que acontece? Por eu vir de origem simples, então eu sempre entendi que eu precisava compartilhar os meus conhecimentos. E aí eu pratico muita advocacia pro bono, porque as pessoas pensam assim, advocacia pro bono, que é você não cobrar honorários. As pessoas pensam que a advocacia pro bono é só eu entrar com o processo e eventualmente não cobrar os honorários. Mas não, a advocacia pro bono é também eu atender as pessoas e não cobrar uma consulta. Então eu venho praticando a advocacia pro bono desde o primeiro dia que eu me formei, que eu peguei a minha carteira de ordem. E, infelizmente, boa parte da advocacia pro bono que eu pratico é relacionado a questões de direito de família e a questões da violência doméstica. Então, Sim. Edilson, você ama? Não amo, não gosto, mas é o que precisa. Sabe, as pessoas estão por aí, estão precisando de ajuda. Elas não têm informações. Exatamente. Mas tem outra área, assim, que você gosta mais? Eu gosto de direito do atuar? consumidor. Acho que hoje é o maior número dos meus processos, hoje no escritório, é direito do consumidor e direito trabalhista. Porque é bem sazonal, né? Então, se a economia vai bem, a gente começa a ter mais processos de relação de consumo. Se a economia do país vai mal, a gente começa a ter mais ações trabalhistas, porque as pessoas começam a perder o emprego. Sim. E aí elas começam a questionar os direitos que foram sonegados para ela durante o contrato de trabalho. Então hoje eu trabalho mais com o direito do consumidor, porque a gente está vivendo um momento onde a economia voltou a crescer, então as pessoas passaram a ter mais problemas de relação de consumo. Eu tenho uma lista de reclamação do direito do consumidor, sabia? A gente vai conversar depois. Como é que funciona a parte do pro bono aí? É? A parte do... A pro bono é só pergunta. Para entrar com o processo, aí a gente precisa acertar. Eu tenho uma lista lá, depois a gente conversa. Amigo, então vamos falar a respeito da parte da alienação parental. Você tem bastante caso em relação a isso? Tenho. É até uma questão que é muito difícil. Hoje eu atendi um casal, fiz um divórcio. Bem triste, fiquei triste de fazer esse divórcio, que é de um amigo meu, que é advogado. E aí eu falei assim, vocês são os clientes mais maduros que eu já vi na minha vida, sabe? Super dialogando, conversando, não teve problema nenhum, eu resolvi o divórcio deles em 30 minutos, a gente já foi lá, assinou, fez o acordo, protocolei e acabou. Mas infelizmente essa não é a regra. Porque as pessoas elas carregam as mágoas, os ressentimentos da relação e passam a colocar isso nas relações aí entre pais e filhos. E durante um bom tempo, eu até gosto de falar um pouco mais tecnicamente para a galera entender. Às vezes a gente pensa assim, mas no Brasil a lei, a legislação é isso, a legislação é aquilo. A lei ela vai se modificar sempre. Porque conforme a nossa sociedade vai evoluindo ou vai retroagindo, a gente vai melhorando ou vai piorando as leis. Sim. Então, a questão da alienação parental, se a gente for observar, é algo muito recente. A gente vai falar da alienação parental, eu posso dar uma canelada aqui. Mas eu acho que é a partir dos anos 2000 que a gente começa de fato a falar sobre alienação parental. Então a gente tem aí 500 anos de história no Brasil, onde mulheres e homens eram vítimas desse tipo de violência,
né, e não era de nenhuma forma protegida. E aí a gente começa nessa nova geração do direito, onde a gente se preocupa mais, principalmente com a saúde da criança, porque quando a gente fala de alienação parental, sim, a gente quer proteger também aquela pessoa que está sendo vítima da alienação, mas a maior vítima da alienação é a criança. É a criança. E é um grande desafio, né? A gente precisa, enquanto sociedade, aí entra psicólogo, professor, educação, a gente precisa entender como encerrar essas relações para que as frustrações dessa relação não invada o campo e o direito dessas crianças, né? Que é o que infelizmente acontece. E você tem alguma experiência de ruim, assim? Nossa! Conta uma pra nós. Todo dia, cara, todo dia, sabe? De mães que usam a criança ou o direito de visita, o direito de guarda delas para impedir o acesso dos pais, entendeu? Para ficar acessando o pai. E a mesma coisa daquele pai que a mãe se separa e aí a mãe começa a se relacionar, aí o pai vai e fala, ai lá, sua mãe não liga para você, né? Sua mãe, é só eu que me importo com você. A alienação não é necessariamente só o xingar, é induzir a criança contra o caráter da mãe e do pai. Isso, exatamente. Fazer com que as informações que são passadas ali de forma desvirtuada influenciem na relação e no distanciamento entre os genitores, né? Então, entre o pai e o filho ou entre a mãe e o filho. E isso, infelizmente, é muito comum. E muitas vezes as pessoas elas ficam em dúvidas, falam assim, mas como que eu vou provar? É incrível, mas assim, a gente tem no Brasil profissionais muito capacitados, temos peritas aí, principalmente peritas, né, que a maioria são mulheres, que fazem essa análise sociopsicológica e elas conseguem sim detectar ali traços ali de alienação. E é através dessa perícia que a gente vai verificar. Então, muitas vezes o pai ou a mãe acha que vai passar impune e na perícia a gente consegue pegar. E aí pode, desde ter o afastamento do convívio, né, até mesmo ter que pagar uma indenização para quem foi vítima. Sim, e isso inclui também avós, tios... Sim. Toda parte, não é só mãe e pai, né? Não, sim, com certeza, porque assim, e aí assim, os avós, né, eles também têm direito de visita. Então, da mesma forma que os avós podem estar cometendo algum tipo de alienação e a mãe ou o pai que estiver sendo vítima dessa alienação deve procurar um advogado da confiança para poder... procurar as ferramentas jurídicas para poder cessar esse tipo de agressão. No caso também... Nossa, me perdi agora. Me perdi. A musiquinha do Scooby agora no momento. Me perdi. Mas retomando, então assim, tanto os pais quanto os avós, eles vão ter essa obrigação de zelar, né, e podem ser sim afastados do convívio da criança. Pode. Eu não tenho nenhum caso em que a gente precisou, eu enquanto advogada precisei entrar pedindo um afastamento dos avós da criança porque ela praticava algum tipo de alienação com os netos. Mas juridicamente falando, isso é muito possível. Sim. Muito possível. E aí vai ser feito isso através de perícia. É comum, é mais comum a questão dos pais, né? A mãe e o pai, mas não que os avós não tenham também participação nisso. Eu acho que é uma provocação excelente que você faz, né? Porque muitas vezes a gente sempre pensa assim, o direito, as pessoas pensam muito que o juiz é importante, o promotor é importante, mas sabe quem realmente é importante no direito? É a sociedade. Por quê? Eu posso nunca ter entrado com um processo de alienação parental contra os avós. Aí você vai chegar lá no meu escritório e vai falar assim, Edilson, estou sofrendo isso, e eu quero resolver esse problema. E aí, a partir do seu problema, eu ou qualquer outro advogado vai construir uma tese defensiva
e muitas vezes essa tese defensiva pode abrir uma janela onde milhões de pessoas vêm atrás por conta de você ter tomado o primeiro passo. Então é muito importante tomar o primeiro passo, ainda que seja difícil, porque você pode estar movimentando uma estrutura jurídica e você mudar a vida de milhões de pessoas. Porque sempre teve uma primeira pessoa que tomou a iniciativa, né? Sim. Você nunca teve vontade de ser criminalista? Olha, você perguntou antes se podia fazer qualquer tipo de pergunta. O meu problema com o criminal é muito mais com o Estado do que propriamente com quem comete o crime, né? Então, muitas vezes o advogado ele tem muito problema, o advogado criminalista ele tem muito problemas na delegacia, né? Na hora da ocorrência com a polícia militar, sabe? E o advogado ele pega o problema para ele. Você tá ali, está vendo o seu cliente ter o direito dele negado, você fica revoltado. Acima de qualquer coisa é humano, né? Exatamente, as pessoas precisam entender que não é porque alguém cometeu um crime que aquela pessoa não tem direito. Sim. O Estado, quando ele nega o acesso ao direito, ele é mais criminoso que o criminoso. Exatamente. Né? Porque o Estado ele não tá, o Estado ele só pode fazer o que está previsto em lei. Uhum. Isso é uma máxima que é muito importante a gente sempre entender. O Estado, e aí quando eu falo Estado, eu falo qualquer ente do Estado, polícia, Secretaria da Educação, qualquer órgão, qualquer funcionário público, ele só pode fazer o que está previsto em lei. Se não tiver previsto em lei, ele não pode fazer. E a gente pode fazer tudo que não é proibido. Então, se não tiver proibido, a gente pode fazer. A gente pode fazer. Sim. Então, e por isso que eu fico muito indignado quando eu chego na parte criminal e aí eu vejo muitas vezes as pessoas terem o seu direito negado, porque o Estado só pode fazer o que está na lei. Se está na lei que a pessoa tem que ter determinado tipo de tratamento, ela tem que ter. Mas eu tenho alguns casos criminais aí, né? Você tem? Tenho. Não é a minha área. Não é a paixão. Olha, não é a paixão justamente por conta dessas dificuldades, porque eu, enquanto advogado, eu gosto de resolver o problema. Eu acho que o processo tem que entrar lá no escritório e tem que morrer, ele tem que ter um fim, né? E muitas vezes no criminal é difícil você encontrar esse fim, então eu não tenho muito saco para isso. Mas eu tenho um caso criminal aí bem importante. Eu acho que a Isa falou do criminal, daí a gente já está falando do parental, já. Não, é porque é uma curiosidade, né? Porque tem muitas pessoas que quando, assim, adolescente, que tem essa vontade de fazer direito, Elas sempre querem. já querem optar por esse lado criminal. Eu já tive vontade de fazer direito e eu jurava que, nossa, ia ser Eu criminalista. também já Nossa, tive- ia já virar uma passou Deolane na pela minha vida. cabeça. Não, é muito emocionante, Sim. emocionante. Eu ia virar uma Deolane na vida, né? E você tem que ser, sabe? Por que a Deolane ela começa a ter um pouco de sucesso? Porque o advogado criminal, ele tem que ter muita atitude. Então, enquanto o advogado civil, muitas vezes, ele vai lá e pede, por favor, data vênia, o advogado criminal ele tem que ser truculento. Entendeu? Então Tem que ir ele pra cima. tem que ir pra Sim, cima, a minha cara muitas é vezes. isso, por isso que eu achava Muitas máximo. vezes você tem que passar do ponto mesmo com o juiz, com o promotor e assim, a gente tem casos absurdos no Brasil de advogados que saíram presos de uma audiência e exerceram seu direito porque o cara foi pra cima mesmo e depois ficou comprovado que ele estava dentro do exercício dele como advogado e foi só um abuso de autoridade daquela pessoa que estava conduzindo aquele processo. Sim. Mas o advogado ele não pode ter medo. Sobral Pinto, que foi um grande jurista no Brasil, ele dizia o seguinte, que a advocacia não é profissão para covardes. E no direito criminal, menos ainda. Menos ainda. Porque você tá entrando no problema da pessoa e geralmente quando chama meu advogado não é coisa pequena. Sim. Peraí, deixa eu ligar pro meu advogado aqui, ver se tá certo. Não é coisa pouca. Tem um amigo meu, Dr. Lucas Arroio, de Lençóis Paulista, né? A gente sempre fica problematizando tomando cerveja e ele é um advogado que ele fala assim, não, Edilson, tem que conciliar. Não, tem que conversar. Eu falo, conciliar o caramba, Lucas. Entendeu? A pessoa chegou no meu escritório para processar.
Entendeu? Eu não quero conciliar. A pessoa, quando chega no meu escritório, ela já porque tentou o processo resolver. Vem. Ela já tentou resolver. É a frase, o processo vem. Ela tentou resolver de todas as formas. Com certeza. Essa semana eu recebi uma mãe lá no escritório que ela tem um filho adotivo autista, né? E aí a legislação estabelece que a criança ela tem direito a ter um professor auxiliar, né, para poder ajudar ela naquelas atividades pedagógicas, e dependendo do grau de severidade daquela patologia, ela vai também ter direito a um cuidador, né? E aí o que acontece? O Estado, ele é uma máquina de negar direito. É uma máquina, então tudo que o Estado puder fazer para te prejudicar, para te ferrar, ele vai fazer. E aí, essa mãe já está tentando há quase 120 dias a resolver isso e a conseguir um professor auxiliar. Uma sacanagem isso. Aí o Estado veio e falou, não, vamos arrumar um cuidador. Arrumou o cuidador, mas a criança continua sem ter direito a acesso à educação, porque não tem um professor auxiliar. Aí eu vou chegar e vou ligar para a Secretaria da Educação para tentar conciliar. Com toda a paciência. Pô, já foi, já conversei tudo que tinha que conversar. Ela chegou lá no escritório com essa ideia. E você pode conversar com o diretor? Não converso com ninguém. Agora é processo. Quer processar, vamos processar. É isso aí. E é processo, eu não tô nem aí, entendeu? Porque já esgotou. Então, tem muitas pessoas que praticam essa advocacia da conciliação. Pacífica, vamos dizer assim, pacífica. Conciliação não, eu sou bélico. Não, chegou lá no escritório é processo, entendeu? Depois a gente pode conciliar. Sim. Mas chegou lá, a gente vai processar. Porque quando a pessoa chegou lá, ela já tentou resolver de todas as formas. Sim, com certeza. E as pessoas hoje... Antigamente era mais difícil, elas tinham mais medo, né? De ir procurar os seus direitos, eu acho. Ainda continua. Ainda continua? Por exemplo, tudo bem que teve uma explosão muito grande, né? De faculdades de direito nos últimos anos. Mas eu conheço muitas pessoas que não conhecem um advogado. Sim. Entendeu? E as pessoas acham que o advogado é um negócio inacessível. Então temos muitas pessoas no Brasil que ainda não têm acesso à justiça. E é uma coisa muito diferente, a gente precisa diferenciar isso. O que é acesso à justiça e o que é acesso ao judiciário. São coisas diferentes. Acesso ao judiciário, quando você vai lá, você teve um problema do consumidor, você pode chegar e ir lá fazer uma reclamação no balcão do juizado no poupa-tempo, aí vai ter uma servidora lá que vai reduzir, que vai anotar todos os seus pedidos e vai levar até o juiz. Tá, você teve acesso ao judiciário. Mas aí quando chegar a audiência, e aí chegar lá, por exemplo, o Banco Santander, e aí... perdemos um patrocínio. Perdemos um patrocínio. Mas quando chegar um banco qualquer da vida e falar assim, e chega lá com 2, 3 advogados numa audiência, aí tá você lá sozinha para você poder ver se aquela proposta que eles estão te fazendo é justa ou não. Você tá tendo acesso à justiça? Não, mas aí ela vai ao marketing. Aí você liga Edilson Marciano, entendeu? Para resolver os seus problemas. Eu vou perder meu OAB por sua causa. Aí. Misericórdia, não. Não que ele me processa. Aí eu vou ter que processar. Porque no Brasil isso é uma coisa interessante, né? No Brasil, a advocacia, ela não é uma atividade mercantil. Então, você não pode fazer anúncio do seu trabalho. Eu não posso fazer um outdoor escrito, vem aqui que o Edilson resolve. Panfleto, essas coisas não pode. Mas tem advogados que fazem. Mas aí tem gente que mata, tem gente que rouba, tem gente que faz um monte de coisa. Isso é interessante, porque eu não sabia. Não, é proibido. O que eu posso fazer é divulgar simplesmente que eu sou advogado. Eu sou advogado. Pronto, aí você tem que chegar lá porque, sei lá. E deve ser muito gratificante quando chega uma pessoa totalmente debilitada emocionalmente de tentar resolver um problema. E aí você fala, não, peraí que eu vou te ajudar sim. E conseguir solucionar o problema para aquela pessoa. Principalmente nessa parte, né, de alienação parental. Eu queria ter condição de oferecer um trabalho multidisciplinar para essas famílias. Como psicólogo, essas coisas. Porque assim, muitas vezes eu percebo, principalmente as mulheres,
elas chegam tão debilitadas, tão maltratadas da vida, que muitas vezes elas desistem do direito no meio do caminho. Desistem, entendeu? Cedem à pressão do ex, da própria família, da família do ex. É tanta gente contra essa mulher que ela acaba desistindo do direito dela para ela poder ter paz. Entendeu? Então aí a mulher vai chegar lá, tá sofrendo alienação porque o ex-marido tá falando mal porque ela voltou a ter um relacionamento. Aí ela chega na casa dela, ela não tem apoio da família dela, porque acha que ela tem que cuidar dos filhos, ela não tem direito a seguir a vida dela. Aí tá o ex-marido falando mal dela pros filhos, aí tá a mãe e o pai do ex-marido, os seus ex-sogros falando mal. Aí você começa a imaginar, opa, eu tô errada, né? Como assim, tá todo mundo falando que eu tô errada, eu tô errada. E aí a você mulher começa a acreditar passa a acreditar nisso. E aí ela deixa, muitas vezes, de tentar seguir em frente. Então, a gente precisaria ter no Brasil uma rede mais ampla de assistência para essas mulheres, né? Porque quando a pessoa ela tem alguma capacidade financeira, a gente acaba orientando e encaminhando para psicólogos parceiros, né? Para poder ajudar essas mulheres, principalmente, a tomar a decisão. Porque as maiores vítimas de alienação, por incrível que pareça, são as mulheres. São as mulheres. São as maiores vítimas. E essa situação que você colocou agora é uma das maiores, né, que existem, né? Que quando divorcia ou separa, o marido não... não deixa, fica fazendo inferno. Não aceita. E que muitas vezes as mulheres se separam por traição, né? Só que aí fica fazendo quando inferno. é a sua vez de seguir a vida. E eu, assim, eu sou um advogado que tem algumas coisas que são inegociáveis, né? Sim. Então, por exemplo, quando eu vou atender homem, via de regra, você faz o meu divórcio? Tem uma condição. Você quer fazer inferno na vida da sua ex? Eu quero fazer inferno? Não, então eu não posso ser seu advogado. Eu só posso ser seu advogado se você quiser resolver o problema. Entendeu? Então, se você fizer um acordo comigo que você não vai fazer inferno na vida da sua ex, eu vou ser seu advogado. Agora, se você começar a fazer inferno na vida da sua ex, eu vou deixar o processo. Isso é excelente. Não, eu respeito os colegas, porque todo mundo precisa de... Eu não consigo trabalhar de outra forma. Eu não trabalho com quem faz inferno na vida do ex. Seja homem ou seja mulher. Não trabalho. Então, entrou lá. Agora, e o ex começou a infernizar? Aí é outro 500. Aí eu gosto, aí você gosta. Não, eu defendo, sabe? Eu defendo. Minha filha, uma vez, ela perguntou o que fazia advogado. E aí eu falei assim, filha, o advogado defende pessoas, né? E aí, beleza, eu já tava separado, né? E aí teve um dia que eu descobri que ela tava de castigo, né? Ela tava de castigo, a mãe dela. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Aí minha ex contou lá o que tinha acontecido. Eu falei, não, mas foi injusto, você deu um castigo muito grave pra ela, tal, não sei o quê. E aí eu fui lá, demonstrei que ela podia ter um livramento condicional. Deus! E aí a minha ex tirou a minha filha do castigo, né? Aí quando chegou o meu dia de convivência com ela, eu falei, filha, você lembra o que você falou, perguntou o que é que o advogado fazia? Eu falei, então, o advogado defende as pessoas, você saiu do castigo porque eu falei isso, é isso que o advogado faz. Mas assim, não desautorizei a minha ex nem nada. Mas eu queria contar pra ela o que o advogado faz. O advogado defende pessoas. Então, se tá lá, eu não quero saber se o meu cliente tá certo ou tá errado. Eu vou defender ele. Exato. Se eu não acreditar nele, eu nem pego. Se eu não acreditar, eu não pego. Eu já renunciei procuração porque o cliente mentiu pra mim. Mentiu pra mim e eu tô fora. Isso acontece muito. Acontece. A gente falou dela e eu até lembro, né, que ontem aconteceu esse negócio com a Deolane e inclusive, né, não posso falar, nosso presidente, mas ele fez um Twitter sobre a Deolane pegando uma parte onde ela falava que ela gostava de defender bandidos, né, só que assim, pegou uma partezinha, cortou.
E aí hoje ela explicou isso daí, ela explicou que ela disse isso, mas no sentido de que ela gosta de defender bandidos que falam a verdade, porque ela pega muitos clientes que erraram, né, que são culpados, mas que mentem pra ela. Então ela prefere muito mais pegar clientes que falam, não, eu fiz, eu errei, por isso que eu tô atrás de você. Ela falou inclusive isso. Exatamente, porque por exemplo, você tem 2 filhos. Sim. Né? Aí os meninos estão lá jogando futebol, aí eles quebraram lá um vaso de planta seu. Aí você quer proibir eles de jogar bola a vida inteira. É justo isso? Não. Não, então eles precisam de um advogado. Por quê? Porque a sua pena que você quer aplicar para eles é muito severa. E aí o advogado vai fazer o quê? Que eles recebam a pena justa. Então não, ó, vamos ficar proibido de jogar bola hoje, fica proibido de jogar bola 3 dias, mas não a vida inteira, porque a vida inteira é injusto. E aí o advogado faz isso dentro do que está previsto na legislação. A legislação está falando, então muitas vezes, vamos polemizar? Claro. A pessoa foi presa por tráfico de drogas. Entendeu? Será que realmente estava traficando? Porque não é porque determinada pessoa está portando a droga, quer dizer que ela está traficando. Mas isso acontece muitas vezes. A polícia indicia a pessoa como traficante, e aí essa pessoa ela é condenada, ela acaba cumprindo uma pena de tráfico de drogas, mas ela não era traficante, ela estava portando a droga. Isso acontece muito ainda no Brasil. E recebe a pena. E aí o advogado está aqui para isso, o advogado está aqui para mostrar, não, mas ele não estava traficando, ele estava com a droga, mas ele não estava traficando. Sim. Ele estava pro uso dele. Entendeu? Então, essa é a função do advogado. A função do advogado é fazer com que as pessoas recebam a pena justa. Assim como, por exemplo, não é justo, muitas vezes, uma pessoa que foi pega com 150 gramas de cocaína, de maconha, sei lá, separadas, fracionadas ali, que estava realmente traficando, essa pessoa recebeu uma condenação máxima de tráfico de drogas, igual uma pessoa que foi presa traficando 2 toneladas de cocaína. Não é justo? Não é justo, essa pessoa tem que receber uma pena menor. E aí? Mas quando o Ministério Público entra com um pedido, ele vai entrar pedindo condenação máxima, porque quer sangue. O advogado está lá para isso, para fazer as pessoas receberem a pena que é justa. Não só nessa questão, mas em todas as outras, que existem muitas coisas que é muito injusto. Às vezes uma mãe perde um filho por uma denúncia que é mentirosa e as pessoas não vão atrás para poder ver se é verdade. Acontece. E aí vem o advogado para poder defender essa situação. É mais raro. Mas eu tive um caso, assim, que me marcou muito, de uma mãe que chegou até o meu escritório dizendo que tinha sido injustiçada. Porque perdi a guarda dos meus filhos e tal, não sei o quê. E aí, e na época minha ex-mulher estava grávida e tal também, e aí eu fiquei sensibilizado, eu falei, vou te ajudar. E aí eu falei assim, não mente pra mim. Não sei o que. E eu comecei a ver que a história dela não tava batendo. Não tava batendo porque ela era muito injustiçada, sabe? Todo mundo tava contra ela. Falou, não é fácil você tirar a guarda de mãe. Não é fácil. Assim, E aí ela perdeu a guarda de todos os filhos dela. E eu perguntava pra ela, acontece alguma coisa, o que acontece e tal. Fala a verdade pra mim e tal. E aí, beleza. Vou pedir a perícia dessas crianças. Acontece alguma coisa? Não, trata elas bem e tal, não sei o quê. Aí chega no dia da audiência, foi uma das audiências mais difíceis que eu já fiz na vida. Esses 15 anos aí de advocacia. A hora que o juiz abre o laudo, o padrasto violentava essas crianças. E a mãe sabia. E aí, assim... Olha, foi uma audiência que até... a perna já bombeia, né? Até o juiz chorou. De tão violento que eram os relatos que a psicóloga e a assistente social conseguiu extrair dessas crianças. E foi um processo que eu renunciei o mandato dela no corredor do fórum. Saí da sala, eu não sou mais seu advogado.
E não sou seu advogado, não é pelo que foi dito, mas pelo que você ter mentido pra mim. Exato. Você tinha que ter me falado a verdade. Né? Então, assim, não é... Muitas vezes o pai, dentro também dessa estratégia de alienação, ele ameaça muito. Eu vou tirar a guarda. Não é assim. Não é bagunça. Já recebi algumas Não é bagunça. algumas ameaças nesse tipo. Não é bagunça. Não é bagunça. E se você arrumar as coisas e entregar a criança, ele não leva. Não leva? Não leva. Eu falo sempre assim, ó, ninguém quer criar filho dos outros, não. Ninguém quer criar filho de ninguém. Pergunta, vai levar? Não leva. Vai ficar 2, 3 semanas sem buscar? Porque não quer, né? Não quer. Mas é verdade, já acontece numa discussão, ou ele tem uma opinião, eu tenho uma outra, e fala, então não dá pra mim, ou, então deixa que eu vou tirar de você a guarda, passa a guarda pra mim, e acontece bastante. Não, mas é só, não acredite nisso. Não, mas é muito, deve ser, eu acredito, e com você confirmando, é muito raro. Muito raro. Porque... Ser mentira, né? Porque o que vai prevalecer é o melhor interesse da criança. Então, muitas vezes, eu já vi pai falar assim, eu vou entrar com processo porque você não tem condição de criar os nossos filhos. Ninguém perde guarda de filho no Brasil porque é pobre. Ninguém. Você pode ser uma mulher que mora na favela e teve um filho com um bilionário. Às vezes o judiciário tem umas loucuras, tá? Mas não perde. Não perde. Por quê? Porque não é isso que vai ser avaliado. Não é a condição financeira daquela família que vai ser avaliado para dizer se ela vai ficar ou não vai ficar com a guarda. Mas sim, se é uma boa família, se é uma boa mãe. É isso que vai ser avaliado. Então, vocês que são boas mães, não precisam se preocupar. Exato. Me processe. Chama no processinho. Chama no processo, entendeu? Simples. Agora... Me processa. Eu tenho um primo que ele adora. Agora as pessoas brigam com ele. Larissa. E aí ele fala, me processa. Já falei isso várias vezes. Pode comer, viu? Fica à vontade. Que cada vez que eu pego um franguinho, ele dá uma olhadinha de Eu tô com vontade. Eu fico falando sem falar. Não, sem mas parar, é porque as pessoas, elas precisam aprender a respeitar as outras pessoas. Elas acham que só elas são certas, mas todo mundo tem os seus direitos e também os deveres, né? Tem os direitos e os deveres. Mas todo mundo tem o direito de querer o certo pra si. E eu não posso dizer pra outra pessoa o que é certo pra ela ou não. Mas quer ter o direito e nem cumpre os deveres, né? Começa por aí. Quer ter os direitos e nem cumpre os deveres. Eu já tomando as dores da Larissa aqui, do nada. Eu gosto de ouvir sempre os dois lados. Porque eu tive um cliente até que, infelizmente, aí ele tá com graves sequelas do Covid e tal. E foi um caso interessante, porque ele entrou com um processo porque a mãe não deixava ele ver as crianças, né? E aí me sensibilizou o caso, assim, porque era um rolê super errado, sabe? Um rolê super errado, extraconjugal e tal, não sei o quê, mas ele mudou, ele virou evangélico, ele encontrou Deus e tal, e aí ele falou, não, eu preciso cumprir a minha função de pai. E essa mulher não deixava ele cumprir a função de pai. Então, o inverso também acontece. E no caso, infelizmente, o processo está suspenso por conta que ele está muito doente. Mas era algo que a gente iria conseguir para ele ter o direito de convivência, porque ele tem o direito de conviver com essas crianças, né? Sim. Então, tem um outro ditado, eu gosto muito de ditado. Eu sou um velho. Eu adoro ditado, mas tem um ditado no direito que eu sempre cito toda vez que eu vou conversar com alguém. O direito não socorre quem dorme. Então, se você tem um problema, o direito não vai lá te socorrer. É você que tem que pedir socorro pro direito. Exatamente. E se você tá na sua razão, você não precisa ter medo. Exato. Tem umas mães que é louca, né? A gente sabe. Tem umas mães que é louca. Tem umas...
Não, eu falo não porque eu tô aqui pra falar, né? Não, ninguém Não, é tem baú umas aqui, mães, né? A gente não. só não pode fazer ele perder a OAB, que agora eu já fiquei até Doutor, preocupada. tem umas Não, mães... eu só não posso falar assim, ó, me contrata. Mas doutor, tem umas mães... Mas já falando. Tem umas mães que elas são um pouco passadas do ponto. Tipo assim, independente do que o homem fez pra ela, mulher, é totalmente diferente para o filho. Eu sou totalmente contra a mulher que ela tem a postura de privar o filho de ter o relacionamento com o pai, ou com a família do pai, ou com os amigos do pai, quem seja. Porque ele não foi um bom marido, um bom namorado pra ela. Eu sou contra. O que eu puder fazer pelos meus filhos pra ter relacionamento com o pai deles, eu faço. Eu falo, liga pro seu pai, manda mensagem, vai passar férias, vai viajar, pode estar junto. Sim. Poderia ser ao contrário, pelo tudo que eu passei, pelo histórico que eu tive com os relacionamentos, eu poderia ser uma... Mas, assim, eu acho que a minha relação com o pai das crianças não tem nada a ver com a relação deles com o pai. Mas tem muita mulher que ela age de uma falta de respeito e empatia com a criança e o relacionamento do pai, que não tem nada a ver. Eu concordo com você, mas eu vou passar pano para essas mulheres, porque assim, é muita porrada. Sim, sabe? sim. E aí por isso que a gente enquanto sociedade, a gente precisa criar mecanismos para poder ajudar essas mulheres a romper esse ciclo de violência. Muitas vezes são ciclos de abuso psicológico, sabe? Que fazem ela entrar nessa frequência de vingança. E Sim, aí... bastante. Entendeu? Então, poxa, a mulher foi traída, foi humilhada, foi não sei o que e tal, não sei o que. Depois, quando você para aí, você quer que ela seja razoável. Não, também não é assim. Entendeu? Então, na verdade, assim, a gente precisava ter ferramentas dentro da sociedade de forma mais difundida para que essas mulheres recebam ajudas para poder romper, porque não é fácil. Olha, eu tive um divórcio que foi consensual, mas, o que eu gastei de dinheiro com terapia para poder ficar no eixo, entendeu? Só que, felizmente, eu pude investir nisso, mas não é a realidade. A maioria das pessoas, elas se separam e elas têm que seguir em frente, sozinha. E não é tão simples. E não é tão simples. Então, assim, não é que eu passando só um paninho de leve, eu não consigo ser tão duro, tão severo, principalmente com essas mulheres, porque elas sofrem demais. A mulher sofre demais, às vezes, na relação. Existem muitos homens, a maioria deles, que eles praticam um relacionamento totalmente abusivo, não agressivo, né, de bater, Sim. mas psicológico, que às vezes é muito pior do que uma agressão. Nossa, eu tava falando sobre isso hoje. Porque, eu sou contra qualquer tipo de agressão. Mas, se eu te der um soco aqui agora, vai te doer aqui agora. E vai passar. Mas se eu agredir o seu psicológico, até você conseguir curar esse psicológico seu, leva-se tempos, muito tempo. Exatamente. E é muito pior a agressão psicológica, a pressão psicológica, do que a pressão física. Eu acho que é muito pior a pressão psicológica. E as mulheres hoje, elas sofrem muito mais essa pressão psicológica. Sim. E aí, tipo assim, realmente não tem como não passar pano pra esse tipo de mulher. Porque na verdade, em qualquer relacionamento, só sabe quem estava ali no relacionamento. Mas você sabe que é uma coisa muito difícil de eu entender? Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Qual parte? A mulher tá vendo, sabe que ela tá sofrendo isso, sabe que ela tá sendo taxada de louca, que ela não é louca, que ela tem razão, e ela não consegue sair daquilo. Eu não consigo entender isso. Amiga, você acha que todas as mulheres são fortes como você? Sim, mas eu tô te Como falando eu? uma coisa assim da minha cabeça, que não entra, não mas consigo entender isso. Isso é muito comum, felizmente. Talvez Sim. você nunca foi exposta a isso. Exato. Mas a violência, principalmente, eu concordo com a Lari, existem vários tipos de violência doméstica, né? Violência psicológica, violência física, a violência patrimonial, a violência sexual, que acontece muito dentro das relações, né? De abuso sexual dentro do relacionamento. E todas essas são ferramentas que o agressor ele vai fazendo para diminuir. Então não é do dia para a noite.
Sim, é então, com o tempo. É com o tempo. Então ele vai falar, vai chegar lá, vai falar assim: poxa, seu cabelo já foi mais bonito. Nossa, quando eu te conheci o seu cabelo era mais bonito. Ranço. Ah, se você engordou um pouco. E aí, Ranço isso é no dia a dia, Sim. sabe? E aí, aquela pessoa, ela passa, você começa a falar assim: poxa, eu engordei, eu tô com o cabelo feio. Ela começa a se Só E não que sei você começa a não ser mais feliz, é por isso que Não, mas ela não percebe, porque aí ela não, é muito sutil. O agressor é muito sutil. É muito sutil. E ele faz isso pela insegurança para manter a pessoa presa dentro da teia dele. Então, ele vai fazendo isso aos poucos. E aí a pessoa vai perdendo a autoestima. E ela passa a acreditar que ela não é mais capaz de viver longe daquela situação. Se sente presa, literalmente. Se sente presa. Não é fácil não. Graças a Deus que você nunca foi exposta a esse tipo de situação. Eu já mas... tive um relacionamento mega abusivo. E que quando eu percebi que eu estava tendo um relacionamento abusivo, eu era muito nova, graças a Deus. E eu pude sair rápido, depois de 4 anos, mas foi abaixa rápido. essa saia. Ah, é? Não, eu tô falando assim. Não. Sim, abaixa essa saia, vai usar a roupa que eu quero que você usa. Sim. Você... Não quero você dando Que risada. isso também acontece muito. Não quero ver você dando risada com fulano e ciclano. E o batom? E o batom? E a maquiagem? E o cabelo? Eu tinha uma vontade enorme de pintar o meu cabelo e deixar meu cabelo ficar cacheado. Eu não podia, porque eu tinha que ter o cabelo horroroso. Então, eu tinha que ser o quê? Feia. Eu tinha que usar a roupa que ele queria que eu usasse. Justamente. Ele comprava as roupas que eu tinha que usar. E quando eu fui perceber isso, já estreitando. Mas ninguém via. Era o casal bonito, o casal perfeito e tudo mais. Que é o que Exatamente. acontece na maioria dos relacionamentos. E aos poucos, e ele vai e ele entrega um ato de violência, né? E aí depois ele entrega um abono, né? Vou perguntar pra produção como que é, Luan, aquilo que você tava conversando comigo até esses dias, de quando você faz uma coisa e depois entrega uma premiação pra pessoa. Um reforço, entendeu? Reforço positivo. Obrigado, produção. Obrigado, Luan. Então, o agressor, ele vai fazer isso. Então, ele comete uma violência e depois ele faz um reforço positivo. Então, Exato. ai, eu gritei com você. Ai, eu gritei porque eu tava nervoso, meu bem. Vamos sair pra comer essa batata gostosa aqui e tal. E a pessoa vai entrando. Ah, não, mas ele tava nervoso. Exato. Ah, não, mas eu deixei ele nervoso. Ah, e ele vai lá ter uma crise. Ah, e aí ele vai falar assim: ah, não, mas é porque você é muito bonita. Eu não gosto que você usa esse batom porque todo mundo fica olhando. E aí você começa a acreditar que você é responsável pela maluquice da outra pessoa. Exatamente. É muito sutil, não é do dia pra noite, porque o agressor ele não entrega violência 100% do tempo. Não. Ele vai entregar violência e depois vai entregar o reforço positivo para poder manter a pessoa presa nessa relação. E aí entra aquela parte que você falou do acompanhamento e o auxílio da sociedade que não temos. Isso. E aí vem a questão de uma das coisas que o feminismo hoje bate muito forte, que é a questão da rede de apoio. Sim. Né? Então, se você não encontra uma rede de apoio, você vai ficar preso dentro daquela relação tóxica por mais tempo. Então, você precisa ter uma rede de apoio para falar assim: não, amiga, pô, você é bonita assim, você vai achar alguém sim, você é capaz, você pode trabalhar, vai dar certo. Para ter Existe vida fora daí. Exatamente. Tem mais coisas aí fora. Exatamente. O Brasil é grande, vai para Tocantins. E eu sempre gosto de trazer o meu exemplo pessoal, porque, não, Edilson, mas você tá falando, você não tem vivência nisso. Não foi uma violência, mas o período pós-divórcio, para mim, foi um momento muito difícil. E que se não fosse os amigos, talvez eu não conseguiria ter passado. Entendeu? De ter as pessoas reforçando e relembrando as minhas qualidades para que eu conseguisse sair daquela situação. Lembrar quem você era. Lembrar quem você é, exatamente. E isso acontece. Então, se a gente não oferecer uma rede de apoio, uma teia realmente para proteger essas mulheres, para acolher essas mulheres, elas vão ter sentimento de vingança. E aí vai começar a praticar alienação parental, que foi o assunto que a gente começou.
elas vão ficar presas nessa situação por mais tempo. Então, na verdade, eu sempre defendi isso. A gente precisa mudar um pouco como é feito a assistência jurídica no Brasil. A gente precisa dar acesso à justiça de fato para as pessoas. Sim. E acesso à justiça vem você tendo acesso a todos os mecanismos disponíveis. Desde assistência jurídica, assistência psicológica, assistência social, para você conseguir sair dessa situação. Porque é muito fácil, né? Querer jogar a mulher lá e falar, se vira. Né? Exatamente. É muito fácil falar, eu te ajudo. Só pego na sua mão até ali, ó. O resto você se vira. A mulher debilitada, a mulher sofrendo com os traumas que tem. É uma vida, né? É uma vida de pancada. Lógico, nós mulheres brasileiras, nós temos muita força e temos muita fama de se reinventar e se reconstruir com os problemas que a vida nos traz. Só que até se levantar e até se reconstruir, leva-se um tempinho. Exatamente. Né? Antigamente, na época das nossas avós, não existia. Hoje a gente pode dizer que a gente tem ali uma leve ajuda. Mas antigamente, nossas avós, nossas tias, as avós das nossas avós que sofriam também esses abusos, não tinha. E viviam com isso. E viviam com isso. O resto da vida, né? Porque Exatamente. Os mais antigos sempre levaram esse negócio de que casamos, então tem que ser pra vida inteira, né? Não tem. A minha avó, inclusive, viveu muito assim. Ela não era mais feliz no casamento. Ela não tinha, né, aquele vínculo com o marido, com o meu avô, mas ela tinha aquele negócio de que, eu sou evangélica e eu casei e eu tenho que viver o resto da minha vida casada. E assim ela fez. Viveu o resto da vida dela casada, mesmo sem ser feliz ali na vida conjugal, por conta disso, por conta dessa ideia dos mais antigos. Eu gosto muito de rap, né? E aí tem uma parte da música machista, mas eu vou citar só a parte que faz sentido. Tem uma música lá, Eu Sou um 57 do Racionais, que ele fala que casar é negócio. E casar é um negócio. Casar é um negócio. Sim. Então, antes do início do século XIX, as pessoas elas casavam por negócio. Então, você tem uma terra, eu tenho uma terra, então vamos fazer aqui essa união aqui, porque é interessante para a nossa família, para a gente se proteger, ou para a gente fazer uma proteção financeira, uma proteção alimentar, então vamos fazer esse casamento arranjado. Né? Aí, não vou me lembrar especificamente como foi esse divisor de água, mas é muito recente o casamento por amor, pelo afeto. É algo muito recente dentro da nossa sociedade. Se a gente for fazer toda a trajetória, fazer esse retrocesso, essa retrospectiva, a gente vai verificar que a maior parte do tempo as pessoas elas se casavam por conta única e simplesmente de conveniência. E aí a gente às vezes está sendo muito exigente de achar que a gente como sociedade vai conseguir ter relações saudáveis, sendo que a gente vem praticamente de milênios em que o casamento foi negócio, em que as pessoas casavam apenas por conveniência. O casamento por afeto é algo muito novo, né? Então, por ser algo muito novo, ele vai passar por muitas mutações. Assim como essa chuva de divórcio também é algo muito novo. O divórcio no Brasil até a década de 70 não era permitido divorciar no Brasil, você casava para sempre. Então a gente está falando de 40 anos, 50 anos. 50 anos. 50 anos, então... Hoje essa palhaçada, né? É roupa suja. Não gostei mais, tá velha, quero trocar. Hoje em dia tá mais assim. Eu sou conservador, eu gosto de casar, entendeu? Eu não sei, vejo. Não sei. Eu não sei morar junto, entendeu? Quer morar junto. Não, vão casar. Eu falei pra minha namorada, vão casar. Esse negócio de morar junto. É um negócio mais de princípios. Porque eu, como advogado, eu vejo que separar é tão difícil que aí você se esforça mais pra dar certo. Entendeu? Se esforça mais para dar certo. Eu tô escrevendo um livro, aí assim, eu vou publicar ele só depois que eu morrer.
Entendeu? Que eu vou falar verdades sobre o casamento. Entendeu? E aí eu tô passando a versão nua e crua do que eu penso sobre o casamento. Mas alguns spoilers eu posso dar. E o casamento e qualquer relação, ele tem que ter um esforço mútuo das duas partes, né? Tem que ter um esforço, uma vontade de fazer concessão muito grande. E se você simplesmente está namorando uma pessoa e você não gosta mais daquela pessoa, você está incomodado com aquela pessoa, você simplesmente vai lá e termina essa relação. Sim. Mas até pelo papel ainda que o casamento tem dentro da sociedade, por mais que o casamento sofra várias agressões, fala, ninguém casa mais. Não, as pessoas casam e dão valor, e você desfazer um casamento é muito difícil. Muito. Então por isso que eu vou casar de novo, porque encontrei a pessoa certa, então tem que casar. Ah, né? eu sou super adepta ao casamento Caxias também. nisso daí. Eu acho que as pessoas precisam casar. Porque é difícil separar. E eu também acho que as pessoas não precisam demorar muito pra casar também, não. Ih, começou. Aí, já Ai, quer. Você tá mandando indireta pra quem? Pra mim. Ah, mas Não. eu achei que ela tava mandando indireta pro crush dela. alguma Eu não coisa tenho assim. crush, esse ainda não me Eu tenho picou. 7 anos de relacionamento. 7 anos? Acha que eu ia Tá ficar certo. 7 anos num relacionamento? Imagina. Mas ela é jovem, quantos anos você tem? Isa? 24. Ah, não, mas tá cedo, né? Também, né? 24, vou casar com 10 anos de namoro. Calma. Ai, Edinho, você gosta dessa Tem baixaria, toda né, uma Edinho? novela ali. A gente não tá falando das expectativas que a gente cria. Então, eu criei expectativa que com 10 anos de relacionamento, eu quero casar. Tadinha do seu pai e de sua mãe. Jesus. Na mesma data de que eu Vai ter comecei festa? a namorar. Vai. Você vai me convidar? Vai ser a Falta festa. 3 aninhos só. Inclusive, Vai ter aberta pagode? patrocínios também de festa pro meu casamento, porque quando eu estiver famosa não adianta fazer proposta, tá? Não adianta. Se quiser fazer contrato Não, vai agora. ter pagode. Nossa, vai ter Nossa, tudo. traz o Pichote, já que você vai ser famosa. Ah, o Pichote já veio num casamento aqui em Boru, né? Não, mas eu não veio no seu, Veio né? no seu. Vocês foram? Eu não fui. Eu não fui. Eu nunca fui convidado. Foi da Ruby do Chão. Eu nunca fui convidado Nem pra eu. um casamento que Não, tocasse Pichote. eu quero o Thiaguinho. Ai, ainda bem. Ah, Já eu pensou ele cantando ainda Ai, bem? meu Deus, é muito iludida mesmo, né? Ai, Ai, eu choro. olha, muito Eu caso iludida. amanhã se o Thiaguinho vira no Olha aí, hein? Olha aí, Meu produção. pai assistindo isso. Olha aí, produção. Meu Como pai que é o nome saindo mesmo no sofá. do abençoado? Edinho. Edinho. Olha aí, Edinho. Tá aí. Ah lá, Elisabela. Olha aí, tá aí, ó. O golpe aí, ó. É igual tá agora. O golpe tá mas, aí. Mas você falou algo super interessante. As pessoas, elas estão distorcendo muito o casamento hoje em dia, né? Sim. Elas não têm mais essa expectativa de ter um casamento bom. Que nem a mídia, ela só mostra coisa ruim, né, do casamento. É muito raro você ver alguém falando um casal, né? Assim, sou um casal. Então, a galera mais nova, elas não pensam que nem eu já tô com 32. Vou fazer. Você tá com quantos? Vai Eu falar a tenho idade. 18. Tipo assim, a nossa cabeça é diferente da... Então, Né? eu tenho 18, assim, eu sou jovem. Ai, Deus. Mas. Falou que não gosta da mentira, hein? Não, tá bom, vai. Tenho 35. Tenho 35 anos. Eu casei jovem, casei com 25 e tal. Mas porque eu sempre entendi isso. Eu respeito, a gente tem que entender o tempo que a gente está vivendo. A gente está passando por um tempo de transição. Exato. Então, quando a gente está passando por uma mudança, se você vai lá, você coloca todas as coisas no caminhão de mudança e aí você vai levar para um lugar bem distante, as coisas não vão chegar lá organizadas como saiu. Não. Entendeu? Então a gente está passando por esse momento de transição. A gente teve um avanço tecnológico muito grande. A Isa nem vai saber o que é isso, mas você e o Luan, que está aqui na produção, ele vai saber. Olha lá, Lua queimando a gente. Textos de globalização. O que é globalização? O que eu escrevi de Nossa! redação na minha vida falando sobre globalização é absurdo. E você nasceu globalizada. Exatamente. Você nasceu conectada e recebendo informações de diversos lugares do mundo. Vivemos Então, no futuro, né? Nós estamos vivendo Eu no estou futuro. vivendo no futuro. Eu sou muito analógico. Esses dias eu estava conversando até novamente, tem que citar minha namorada. Eu estou criando um site, né, do meu escritório
E aí a Mari, que está me ajudando, mandar um abraço para Mari, que está cuidando desse processo. E desculpa, Mari, uma das razões que eu não fiz ainda é porque eu fui convidado aqui para o podcast. E aí eu não consigo, eu trabalho com computador, mas quando eu preciso escrever algum texto mais científico ou de opinião, eu preciso escrever na caneta. Eu não consigo sentar e escrever texto de opinião se não for na caneta. Isso é o quê? Eu sou analógico, eu conversando com a minha namorada que é professora, e ela falando isso, que é uma característica da geração. A gente Sim. é analógico, entendeu? Tem exceções, tal, mas nós até passamos mas a gente depois analógico. pro computador, pro celular, mas antes passa no papel. E aí você tá querendo que a gente viver nesse processo maluco, que a gente já esteja pronto? Não tá. Isso daí não sei nem se a Bia vai pegar um mundo mais estável. Porque a mudança foi muito forte, sabe? Verdade. Até a gente tem 26 anos. 26 anos. 26 anos que a gente tem de internet mesmo para valer no mundo. Né? Muito então pouco tempo. Muito pouco tempo. É uma geração. É uma geração. Muito pouco tempo. E o povo Então achando aí, que tá assim, olha aí. dominando. E aí as pessoas não conseguem entender. Você acha que as pessoas sempre viveram e queriam entender o poliamor? Aí, de repente, veio a explosão, veio aqui esse celular e tal, e as pessoas divulgando poliamor, e aí tá lá, tipo, um casal de 20 anos vivendo poliamor, trisal, entendeu? 2 homens, uma mulher, 3 mulheres, 3 homens, entendeu? Vivendo múltiplas formas de amor, e aí você acha que uma pessoa que é analógica vai conseguir entender isso? Não vai. Então tem todos esses processos de adaptação que a gente vai passar como sociedade, e o casamento vai sofrer mesmo, vai sofrer vários ataques, como já sofreu ao longo dos anos. Galera. Onde que a gente vai olhar, Vitor? Tô muito gostosa da nossa conversa hoje. Tá. Né? Tá fluindo. E é isso, gente. Esse é o nosso doutor. Ele não pode se divulgar, mas nós podemos divulgar ele pra vocês. Se vocês quiserem aí, estar precisando de um advogado. Me segue no Insta, eu gosto de jogar conversa lá. fora. Segue lá no Insta. Chama pra Segue tomar no Insta. uma, que vai fluir a conversa. Chama pra tomar um café, pode passar lá. Se avisar com antecedência, eu compro bolo. Uma água com gás, um suquinho. Se avisar com antecedência, tem bolo. Tem bolo. Bolo Mas de é muito gostoso. goiabada com requeijão. Bolo de goiabada com requeijão. Bolo de milho com goiabada e requeijão. Bom, hein? Vamos mandar os beijos pra galera que está aqui online com a gente. Um beijo, Karina, Davi, a Vitória, o Carlos, a Giovana, a Jussara. Deixa eu ver o comentário da Karina. Karina, cadê? Meu neto chora tanto pra ele ir embora pra casa dele que fico preocupada. Deu risada. Ou ele ama demais ficar aqui em casa, ou ele não gosta da hora de ir embora pra casa dele. Mas porque é muito bem cuidado dos dois lados. Acho que a criança fica um pouco confusa. Aí eu posso até indicar uma amiga psicóloga, até o Luan aqui mesmo que está aqui hoje, psicopedagogo, o pedagogo está fazendo psicologia, porque eu não consigo opinar e não é jurídica. A minha filha também chora para ir embora da casa da minha mãe. E ela é bem cuidada, tanto nas duas casas. Eu acho que é porque é bem cuidado. Sim. Acho que é o misto de sentimento. Você mandou os abraços? Meu pai tá aqui mandando um abraço pra você, o Daniel Rufino. Abraço, Daniel. Quero te conhecer, viu? Aqui, ele mandou no WhatsApp aqui, ó. Ele manda no WhatsApp, ele manda Manda no um Insta. abraço para o doutor Edilson, filho do meu amigo Marciano da Velha. Olha aí. Guarda do PSDB. Ele mandou. É isso aí, galera. Bom, amigo, nós temos um momento aqui no nosso programa que nós pegamos todos os nossos convidados de surpresa. Foca na cara dele, Vitor, que a gente gosta dessa cara de surpresa. Eu gosto. Que é o momento do lixo. Olha, adoro isso. Olha lá o nosso quadro. Olha lá o nosso quadro.
Que agora tá chique, você viu? Tá chique, olha, gente. Vocês vão chegar aqui sempre... Gente, nosso programa não é às quartas-feiras, Sim, tá? É quinta-feira. O Carlos já veio com essa ideia aqui hoje, né? Não, é quinta-feira, às 9h15. Às vezes 9h20, mas é 9h15. Sim. E aí, essa semana, eu tive 2 imprevistos, então nós tivemos que trocar pra quarta-feira. Graças a Deus, o Carlos aqui do estúdio da TVC, ele é super nosso parceiro e nos ajuda bastante. Deu tudo certo aí pra gente alterar. Aí. Mas semana que vem nós estamos aqui às quintas-feiras. Mês que vem já acabou o mês, né? Acabou o mês. Graças a Deus. Enfim, amigo, é a hora do lixo. A hora do lixo funciona o seguinte: você, como um bom argumentador, quer mais água aí? Como um bom argumentador que é, advogado que gosta de defender as pessoas, vai ter aí um momento de 2, 3, 10 minutinhos, 1 minutinho. 10 minutos? Nossa, muito tempo. Não, até mais um chorinho. Tem até um chorinho a mais. Pra poder nos dizer algo que você... Ou que você é contra, ou que você não gosta, ou que vai te trazer a memória que você... quer jogar no lixo. Olha, essa situação aconteceu. Sim, algo de insatisfação que eu não gostei. E eu acho que essa situação não pode acontecer. Ai, ufa, achei que era coisa pior. Não, não é. É leve, é de boa. Coisa simples. Mas não é pra ser bonzinho, viu? Sim. É algo de insatisfação mesmo. Insatisfação mesmo. Olha, eu tô muito insatisfeito com a nossa incapacidade de conviver com as diferenças. A gente vê muitas vezes as pessoas defendendo, eu sou a favor da diversidade. E aí não consegue conviver com uma pessoa diferente. Não consegue. E isso tá levando o nosso país para um buraco gigantesco, que é isso que é a razão da gente estar pagando R$7 no litro do combustível, da gente pagar R$13 no quilo da cebola. E eu quero jogar no lixo isso de uma vez por toda, essa incapacidade nossa de dialogar, esse sentimento de raiva que tomou a nossa sociedade. As pessoas têm um ódio, entendeu? Se você falar, eu não gosto de batata, a pessoa que gosta de batata vem, você não gosta de batata, que inferno, você tem que morrer. Entendeu? As pessoas estão com muito ódio, velho. Você não pode ter opinião mais diferente, né? Logicamente, não é que a gente tem sim que respeitar, e não é que eu não sou essa galera que fala que tudo é mimimi, não. A gente evoluiu como sociedade, a gente tem que respeitar e tem que tomar cuidado para não agredir o outro. Mas a gente tem que entender que, principalmente na política, né, e a gente estava conversando um pouco antes, né, Isa? Não cabe essa rivalidade, esse fla-flu, entendeu? Nem no futebol, sabe? Eu não vejo sentido. É tão ruim você ir no estádio de futebol e ter torcida única, sabe? É ruim, é horrível. É horrível e a gente tá indo para esse caminho, sabe? De isolamento. A linha do ódio. Nossa, o ódio tá tomando muita conta. Então, assim, se tem uma coisa que eu queria jogar no lixo, se eu pudesse, tivesse uma varinha para fazer uma mágica, seria a gente acabar com o ódio. Hoje a gente precisa, é urgente, mais do que acabar com a inflação. Se eu pudesse, eu acabaria com o ódio. Porque... As pessoas estão perdendo a tolerância umas com as outras, né? Na verdade é isso. Não tem mais aquele certo respeito, né? Você não gosta, não quer fazer, mas eu te respeito e tá tudo bem. Não existe mais isso. Exatamente. Na prática, as pessoas querem forçar umas às outras a... Exatamente. E assim, e você e a gente que às vezes tem essa compreensão, Sim. Às vezes nós somos arrastados para esse clima. Quando a gente vê, a gente já tá envolvido. Quando a gente vê, a gente já Sim. tá sendo agressivo, já tá... É um negócio estranho, né? É um imã. É uma força negativa maior, É né? um imã, entendeu? Quando você vê, você já tá lá discutindo com as pessoas, entendeu? Para de tossir pro microfone. Perdão, galera. Mas é verdade. Tipo, não respeita a sua opinião. Eu acho que as opiniões, elas são feitas para serem discutidas, sim. Mas de um jeito saudável, não agressivo. Não, e assim, eu tava conversando até com um colega agora,
E eu falando assim, quando eu era jovem e jogava futebol, às vezes a gente estava jogando futebol e você discutia com um colega ali e tava tudo bem. Você ficava bravo com ele lá no campo, acabou a partida, morreu. A gente ia lá na padaria ali, a Aparecida, ali na Senhora Aparecida, ali perto da 1º de agosto ali, ia lá comer o nosso frango assado, que a gente dividia lá com todo mundo, tomar Coca-Cola e tava tudo bem, a gente tava se falando de novo. Então a gente precisa recuperar isso. Recuperar a capacidade de divergir, mas continuar comendo frango na padaria, tomando Coca-Cola. Exatamente. As pessoas Ou refrigerante, porque nenhum dos lugares pagou patrocínio, então não vou falar o nome. Refrigerante, exatamente. As pessoas, elas não estão. Elas perderam a noção de saber conversar e resolver os problemas, né? Exatamente. Tudo é a ferro e fogo. Semana passada a gente teve uma divergência bem a ferro e fogo também. Quem? Eu e você. Ah, sim. Olha! Momento do lixo aqui das podcasters. Não, a gente tem, porque eu e a Isabela, a gente é muito diferente. A gente é muito oposto, muito. Nós somos muito diferentes, nós duas. Tanto no pensar, no falar, nas opiniões. Nós somos muito diferentes. Em tudo. Mas nós conseguimos conversar e chegar a um senso comum. Se nós fôssemos tomadas pelo ódio, a gente não tava aqui hoje. Não mesmo. Porque eu consigo ser compreensiva, ela consegue ser compreensiva. Demora um tempo? Demora. Sim. Vai digerindo aos poucos, mas a gente consegue alinhar. Ali é meia hora, assim, de... Não, você não tá entendendo. Ó o que eu tô falando. Não, presta atenção. Coisa em áudio, tá? Não é em escrita. Em Nossa, áudio. eu não quero brigar. Eu sou sensível, eu choro. A gente entrou nesse comum. Nós não sabemos conversar escrevendo. Então vai ser áudio. Quando for ter um problema, vai ser em áudio. Não, sim, exatamente por conta disso. Porque a forma que a Larissa digita, pra mim ela tá sendo grossa. Pra mim, ela tá sendo grossa. E eu sou a grossa que não gosto de grosseria. Entendeu? Aí você sobe no salto, né? Sim. Bota o cropped, né? E reajo a tudo que ela fala. Então, aí a gente entrou nesse consenso e falou, não, a gente tá brigando muito por conta de escrita. De não entender o que o outro tá falando. Sim, então a gente só fala por áudio. Mas se as pessoas fossem como nós... seria muito melhor. Exatamente. Mas é difícil, né? Eu também tenho muita dificuldade. O Luan, que tá aqui na produção aqui, a gente nunca brigou, né? Mas a gente diverge pra caramba, assim, em relação ao nosso projeto que a gente tá fazendo e tal. E eu tenho certeza que pra ele é um exercício diário conviver comigo, né? E é um cara super tolerante e pra mim também, às vezes, eu preciso fazer um exercício também, porque ele é um cara muito bondoso, tem um coração muito grande. Eu falo, mano, para com isso, velho. Pelo amor de Deus, tem limite. Mas assim, a gente precisa entender que cada um tem um jeito. E hoje a gente tem uma amizade tão gostosa, assim, e um amor nessa amizade tão gostoso, e é justamente isso que falta a gente voltar a amar as pessoas, né? E o amar as pessoas não é o amar a carne, é o amar de você respeitar, de você querer o bem das pessoas, né? Ponto de passar por cima tem que passar dos seus jeitos e tudo mais. Tem que passar. Nós não somos iguais, né? Cada um tem a sua digital, cada um tem o seu jeito, cada um foi criado de uma maneira, cada um tem um ponto de vista. Então, nós precisamos entrar... Tá vendo? Deixa eu ligar o Megazord. Sim, mas você pode ligar, porque o seu jeito. Sim. Às vezes, se você conversar ali com ele e falar, ai, tudo bem, eu te entendo. Você não vai colocar aquilo pra frente, você não vai resolver a situação. Você vai ficar com aquele pontinho, mas eu deveria ter falado aquilo. Mas eu tô brincando, mas ele fala muito isso. Ele fala que... porque eu explodo muito rápido. Eu também. Entendeu? Então, assim, você tá conversando comigo aqui. O meu irmão também fala isso, né? Que eu tô conversando aqui. Eu vou de 0 a 100 muito rapidão. Assim, ó. O meu irmão, e volto também muito rápido. O meu irmão fala assim, olha lá, o Edilson tá no modo Ciro Gomes dele. E o Luan fala que eu tô com o Megazord. Olha lá, ligou o Megazord. Então, agora. O meu irmão, ele é assim também. Ele tá falando é muito rápido. Eu não percebo. Eu também não. Esse dia, pra você ter noção,
Eu sentada na cama e falando com a Larissa e mandando áudio. Larissa, você não tá me entendendo. Daqui a pouco eu olhei pra porta do meu quarto, tava meu namorado, minha mãe e meu pai assim, ó. Tipo, o que tá acontecendo? E pra mim, eu tava falando normal. Não, eu não tava. Mas pelo menos você já tá no caminho certo, que é reconhecer. Sim. Não, eu sei que eu sou assim. Porque eu conheço gente que é grossa e você fala que a pessoa é grossa. Eu não sou grosso! Não, eu sou muito grossa. Você tá aí, pô. Preciso filmar assim. Você falando. Não, eu sou. Lá no hospital eles falam assim, ai, você é muito atenciosa. Nossa, você não sei o quê. É que vocês não sabem com quem que eu tenho que lidar. Aí eu falei, eu já trabalho num ambiente a qual as pessoas já chegam debilitadas. Eu vou ser grossa com elas pra quê mais? O mínimo que elas vão querer de mim é um pouco mais de atenção. E tipo, não me custa nada, R$0. Já tô lá mesmo, já vou ficar acordada a madrugada inteira. Já tô lá. Mas tem pessoas que nem a Isabela reconhece que ela é grossa e tudo mais, mas tem muita gente que não. Que é tipo assim, o problema é seu. Se você quiser desse jeito. Se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. E cala sua boca e já era. Né? E então podemos ser assim. Mas que você jogou no lixo, maravilhoso. O nosso lixo foi top. Eu tô super satisfeita. Eu também. E super satisfeita com os nossos convidados. Vamos ver nossas redes. As perguntas. Deixa eu ver a cara do seu pai pra ver se eu conheço ele. Porque ele me conhece como assim, eu devo conhecer ele. Mandando um beijo pra nossa amada Osana. Beijinho, Osana. Já vi. Nossa parceira, sempre nos acompanha, sempre nos posta. Beijinho. Amiga, você não veio aqui hoje, hein? Nossa fotógrafa. Senhorita. Maravilhosa. Deu super um apoio lá, né, amiga? No evento. Sim, de segunda-feira. Me salvou, na verdade, né? Ai, nem me lembro que eu ainda tô descansando desse evento. Você viu isso aqui? O quê? Seu namorado te pedindo em casamento? Ai, já trouxe o Thiaguinho? Dia 1/5 no show do Thiaguinho. Show do Thiaguinho. Mas logo embaixo tem uma mensagem apagada do seu pai. Eu não sei o que aconteceu. Não sei. A sua mãe escreveu eu quero. Quer o casamento, Cíntia? Porque você vai entendendo a mensagem tudo errado. Exatamente. Mas é isso aí, galera. Nós estamos chegando ao fim de mais um podcast, Powerful Cast. Deixando aqui pra vocês que no mês de maio já estamos caminhando pra maio, graças a Deus. No mês de maio, nós já estamos aí com os nossos convidados. Você que queira ser um dos nossos patrocinadores do nosso projeto Powerful Cast, entre em contato com a gente pela assessoria, pelo Instagram. Nós estamos lá para poder te dar todo o suporte. A gente está com um projeto muito top para poder ajudar tanto vocês como empresa, como nós também como empresa, nas divulgações, nas parcerias. Vai ser muito bom, né, Isa? A gente está com bastante expectativa. Nossos convidados são maravilhosos no mês que vem. Pode ser que a gente aumente mais um dia. Isso aí tá tudo nas mãos de Deus, né, Isa? Com certeza. Tudo nas mãos de Deus. Inclusive, os convidados de quinta-feira também são maravilhosos. Quinta-feira. Convidados de milhões. Convidados de milhões. De milhões. Pô, mais um, né? Olha, tá aqui que a gente não tá pra brincadeira nesse podcast, viu, gente? Sim. Ninguém tá aqui pra brincadeira. A gente tá aqui pra fazer um trabalho sério. Se você falar, Lari, quero fulano, ciclano, eu e a Isa, nós vamos conversar e encaixar na nossa agenda e trazer sim, porque o programa, ele é nosso. Ele não é só meu e da Isabela. Ele é nosso, de você que nos acompanha, que está junto conosco. E, amigo, quero te agradecer, porque você prontamente aceitou o convite. Falou, já vai, vamos pra cima, por vir aqui conversar com a gente, essas duas loucas, que gostam de aprender um assunto super novo, que precisa ser falado bastante a respeito do direito das pessoas. E eu quero te agradecer por ter escolhido essa profissão, porque às vezes não é tão reconhecido como necessário, mas que você é uma pessoa necessária na vida de muita gente. Então eu quero te agradecer, porque você é super inteligente. A gente conversou poucas vezes, mas o pouco que a gente conversou, a gente sempre trocou uma ideia muito gostosa. Você sempre tem pra ensinar pras pessoas. Todo mundo que não tem oportunidade de sentar pra conversar com você, perde.
porque você sempre tem algo para ensinar para outras pessoas. Então, quero te agradecer por este momento. A pessoa quer fazer eu chorar aqui, Ah, ó. Pelo amor de emotivo. Deus. Eu sou. O Megazord é emotivo. Ah, o Megazord virou O Megazord unicórnio. tá O Megazord hoje. virou unicórnio. Não, mas com certeza nós queremos te agradecer, né? Porque não é qualquer pessoa que aceitaria, assim, mostrar a sua imagem e toda a sua profissão e o que vem por trás dela. E aqui você também nos mostrou o seu lado humano, que com certeza é super necessário, ainda mais quando escolhemos alguém para representarmos, né? Para lutarmos por algo junto conosco ou para abrirmos a nossa vida para alguém nos representar. Então, se tivéssemos pessoas mais pessoas como você para nos representar diante da sociedade, a gente estaria bem melhor, não do jeito que estamos hoje, né? É isso aí. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Eu aprendi muito com vocês também. Aprendi que eu não posso olhar para lá, que eu tenho que olhar, que eu tenho que ser natural. Espero ter contribuído de alguma forma e quero, daqui a alguns programas aí, quero voltar de novo, né? Com certeza. E tô torcendo muito por vocês. Logo quero participar do episódio 100, a gente fazer uma grande festa aí pra gente comemorar o 100º episódio. Fio, esse povo já não gosta de festa. Esse povo já não gosta de organizar as coisas, imagina. Eu adoro. Já tá querendo fazer 5 por dia pra poder chegar no 100 logo. Pra eu fazer aquela festa, igual a que eu fiz segunda. Ai, galera, mas é isso daí. Muito obrigada pela presença de vocês, pela audiência. Luan, né? Luan, muito obrigada pela sua presença aqui. Vem aqui. Vem aqui, dá um oi pro pessoal. Vem aqui fazer um oizinho. Gente, olha o Luan. Tá aqui acompanhando como... O que você falou mesmo? O Luan é meu braço direito, meu braço esquerdo. A produção. A produção. Mas seja muito bem-vindo, viu? As portas estão abertas pra você também, pra vir aqui falar. Nosso futuro psicólogo. Nosso futuro psicopedagogo. Nossa. Não é? O que eu não sei, Você que falou eu falei psicopedagogo. errado? Então eu falei errado. Eu sou psicopedagogo. Você já é. Estudando psicologia. E o nosso futuro, eu acertei, você... É psicólogo que já é psicopedagogo. Isso. Que também é muito necessário na vida das mães. Muito obrigada, galera. Você que ficou com a gente até aqui. Valeu. Um beijão. Beijo, até quinta-feira. E até quinta-feira, não perca quinta-feira que vem, que vai estar show. Literalmente vai estar um show quinta-feira que vem. Não, Isa? Vai. Nossa, nossos convidados são pessoas que vocês gostariam muito de ver no podcast, falar sobre vários assuntos. E vamos lá, vamos embora. É isso, gente. E outra já não coisa. tenho mais roupa, viu? Se alguém quiser patrocinar eu, patrocina. Vou começar a ser caruda, pedir. Quem não pede, não tem. Exatamente. Quem não O pede, não não a tem. gente já tem. Não. E outra não. coisa, participem das redes sociais, porque muita gente nos chama no direct ou nas nossas redes privadas pra falar sobre o que gostaria de saber do convidado, mas não participa lá. Então vamos lá, participa, manda sua pergunta, entendeu? Se vocês não querem ser expostos, é só comunicar, mas vão lá, interajam, participem também, não percam essa conversa com o nosso convidado. O mais importante é se inscrever no nosso canal do YouTube, Sim. com toda certeza. Pra gente atingir a meta que nós temos e já colocamos essa meta pra vocês. É isso aí, galera. Beijão. Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.